2023 é o ano dos Cavaleiros do Zodíaco. Oi amigos, sou Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. 2023 com certeza será um ano muito especial para nós, fãs de Saint Seiya. Temos a confirmação do lançamento de grandes projetos dos Cavaleiros. O novo filme live action com uma equipe espetacular de Hollywood recontando a história de Seiya. O segundo capítulo do mangá oficial Hellrise of Poseidon, que mostra o renascimento de Poseidon e seus generais marinas para combater a deusa Nêmesis. A terceira temporada da incrível série 3D com a tão esperada conclusão da Batalha das 12 Casas. E finalmente a surpreendente e emocionante temporada final de Next Dimension, que narra a continuação oficial e canônica da história clássica de Saint Seiya. Se você é novo por aqui, já se inscreve para não perder os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. Durante o evento Tamashii Nation 2022, realizado no Japão de 18 a 20 de novembro, foi disponibilizado um livreto de Hellrise of Poseidon, a nova saga oficial de Poseidon desenhada por Suda Tsunakan, que mostra a ressurreição do Imperador dos Mares após a derrota de Hades. A legenda exposta no evento apresenta as seguintes informações: o exército de Poseidon ressuscitou, o retorno do deus dos oceanos. Finalmente, a revista mensal Champion Red iniciou a série de Saint Seiya Hellrise of Poseidon. Após a batalha entre as tropas de Hades e os Cavaleiros, surge uma nova e temível inimiga, a deusa Nêmesis. Os guerreiros de Poseidon que caíram no passado voltaram à vida, mas agora são os heróis sob ameaça. O mundo está prestes a ser destruído. No evento entregaram o panfleto com o primeiro capítulo dessa emocionante história inédita da saga dos Cavaleiros do Zodíaco. A Tamashii Nations está atualmente trabalhando arduamente para desenvolver as novas escamas trajadas pelos generais marinas de Poseidon. Em breve haverá mais novidades. Portanto, teremos bonecos da Bandai dos Generais Marinas com as Sapuris, as vestimentas dos espectros de Hades. Essa nova versão impressa do primeiro capítulo possui uma correção em relação à primeira publicação que ocorreu na revista Champion Red de setembro. Um fã chinês percebeu um erro em uma das páginas do mangá logo após adquirir a revista. A nova saga acontece após a Batalha nos Campos Elíseos, provavelmente em 1990. Dessa forma, vários edifícios que aparecem na cidade de Xangai, desenhada por Suda Tsunakan, não deveriam existir. Jin Mao Tower começou a ser construído em 94 e abriu em 99. Shanghai World Financial Center, cuja construção começou em 97, foi inaugurado em 2008. A Torre Pérola Oriental teve sua construção iniciada em 91 e foi colocada em uso em 94. Suda Tsunakan brincou dizendo que foi um erro da rancorosa deusa da vingança, Nêmesis, que sem querer atravessou o espaço-tempo. Com a correção da página, podemos ver agora construções mais antigas. Em 21 de novembro de 2022, Suda Tsunakan confirmou que a publicação será de forma irregular e o segundo capítulo será lançado em 19 de janeiro de 2023 na revista japonesa Champion Red. Em dezembro de 2022, foi publicado o anúncio oficial da continuação da nova saga de Poseidon, informando também que ela será destaque na capa da edição de janeiro da revista Champion Red, além de conter um brinde e uma pasta Clear File. Suda Tsunakan publica frequentemente páginas com histórias curtas não oficiais de Saint Seiya. Conheça o mangá que desenha revelando a continuação do Prólogo do Céu, a história final dos Cavaleiros intitulada A Saga dos Deuses. Os links da playlist para adquirir a versão física com a saga completa estão na descrição. Mais revelações também vieram na revista japonesa sobre o mangá Saint Seiya Next Dimension, a temporada final da obra de Masami Kurumada, que será lançada em 16 capítulos, será publicada na primavera de 2023 no Japão. Ou seja, entre março e junho teremos o fim de Next Dimension. Acompanhe todos os capítulos aqui, o único canal que segue a tradução oficial da editora JBC. Também confira na íntegra todos os capítulos ainda inéditos no Brasil. Clica no card para conhecer ou relembrar a saga de Next Dimension antes de acompanhar a última temporada, que também será lançada no canal em primeira mão. Masami Kurumada, no dia 6 de dezembro, completou 69 anos de idade. Ele desenhou pela primeira vez o Seiya em um iPad e perguntou aos fãs de Saint Seiya se ficou bom. Ele até os dias de hoje continua produzindo os storyboards e esboços em papel. Somente a colorização tem sido feita de forma digital e provavelmente por seus assistentes na Kurumada Pro. A versão definitiva da história clássica dos Cavaleiros do Zodíaco, desenhada por Masami Kurumada, intitulada Final Edition, finalmente foi anunciada pela editora JBC e será lançada no Brasil. Essa publicação possui correções nos textos de praticamente todas as páginas, além de acertos também nos desenhos. O grande diferencial é a inclusão de novos capítulos, Episódio 0, Origem e Destino, que já foram lançados no canal em primeira mão. Clica no card.
Através deles, podemos ver a atuação da deusa do destino Ker, a irmã de Hypnos e Thanatos que conspira contra Athena, e foi a responsável por corromper Saga de Gêmeos. Shimaki Kuori, a autora de Saint Show, após a conclusão do mangá, iniciou uma nova publicação intitulada Saint Show Memories. Infelizmente, o terceiro capítulo da nova série foi adiado para 2023, já que a mangaka teve de iniciar um tratamento para uma doença crônica que sofre há anos. O mangá deixou de ser publicado na revista Champion Red e passou a ser lançado somente online no site Champion Cross, assim como o episódio G Requiem. Continua em publicação na revista o novo mangá Saint Seiya Darkwing e Rise of Poseidon. Vale a pena lembrar que os capítulos extras de Lost Canvas também foram lançados na mesma revista da editora Akita Shoten. A Crunchyroll confirmou que a terceira temporada da série 3D será lançada no inverno do hemisfério norte, ou seja, entre janeiro e março de 2023. A animação em computação gráfica tem agradado bastante a maioria dos fãs, principalmente por se tornar uma adaptação mais fiel ao mangá do que o próprio anime clássico dos anos 90. A nova temporada trará a conclusão da Batalha das 12 Casas. Será que teremos também um gancho para a saga de Poseidon em 3D? A primeira temporada ainda está disponível exclusivamente na Netflix. A partir da segunda, a série começou a ser disponibilizada somente na Crunchyroll, mas ambas as produções foram desenvolvidas pela Toei Animation, sem nenhum envolvimento criativo da Netflix, conforme revelado pela ex-gerente de produção da Toei Animation. Clica no card e confira a entrevista na íntegra. Como sabemos, o elenco de dublagem clássico dos Cavaleiros foi renovado, e o primeiro trabalho dos novos dubladores já pode ser conferido nessa série 3D. O novo elenco também dublará a terceira temporada e todas as novas produções de Saint Seiya. Em 2023 teremos também o lançamento do segundo volume da HQ francesa oficial Saint Seiya Time Odyssey. Está previsto um lançamento por ano, e o total serão de 5 volumes. No dia 14 de dezembro de 2022, duas novas imagens do filme live action dos Cavaleiros do Zodíaco foram divulgadas. Parecem ser capturas de tela de um vídeo inédito. Isso talvez signifique que em breve veremos um trailer completo do filme. Nela podemos ver uma variação do capacete da vestimenta que Seiya usa, lembrando o movimento do elmo dos guerreiros deuses de Asgard, o que também ocorreu nos elmos do filme A Lenda do Santuário, onde os capacetes tinham peças móveis que protegem a parte inferior do rosto. A segunda imagem mostra mais uma vez o pingente que abriga a armadura. Em uma das imagens do site oficial, vimos que a caixa de Pandora também está presente. Deve ocorrer algo parecido com a série 3D, onde existe a urna, mas ela também pode ser contida dentro do pingente. A armadura que vimos no teaser destinado ao mercado ocidental é muito diferente do traje usado por Seiya. Como o guerreiro está destinado a buscar a lendária armadura de Pégaso, talvez ela surja somente nos momentos finais do filme. Será que o que vimos Seiya vestindo seria uma proteção provisória criada pelos humanos, enquanto o jovem ainda não tenha despertado seu verdadeiro poder? De qualquer forma, o que é certo é que é muito cedo para julgar um projeto por apenas 60 segundos e poucas imagens divulgadas. Me conta também qual é a sua opinião. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da Light Novel oficial Saint Seiya Golden Age. Conheça a batalha contra a deusa da justiça Astreia, a antecessora de Zeus que almeja dominar a Terra eliminando Athena. Os guerreiros da Era de Ouro renascem para combater os Cavaleiros da Esperança. Uma nova Guerra Santa tem início. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta #2023. Muito obrigado.